A heterogeneidade dos países em desenvolvimento, IDH e IPC. Com o avanço da internacionalização dos circuitos econômicos, financeiros e tecnológicos, debilitam-se os sistemas econômicos nacionais. As atividades estatais tendem a circunscrever-se às áreas sociais e culturais. Os países marcados por acentuada heterogeneidade cultural ou econômica serão submetidos a crescentes pressões desarticuladoras. A contrapartida da internacionalização avassaladora é o afrouxamento dos vínculos de solidariedade histórica que unem, no quadro de certas nacionalidades, populações marcadas por acentuada disparidade de níveis de vida. A globalização oferece, sem dúvidas, oportunidades para o desenvolvimento. Compreendemos que as estratégias nacionais devem ser desenhadas em função das possibilidades apresentadas, assim como os pré-requisitos para uma maior incorporação da economia mundial. Simultaneamente, esse processo traz riscos originados de novas fontes de instabilidade, tanto comercial quanto, em especial, financeira. Risco de exclusão para aqueles países que não adequadamente preparados para as fortes demandas de competitividade próprias no mundo contemporâneo. E risco de acentuação da heterogeneidade estrutural entre os setores sociais e regiões, dentro dos países que se integram, de maneira segmentada e marginal, à economia mundial. IDH e metas do milênio. IDH é um índice que serve de comparação entre os países com o objetivo de medir o grau de desenvolvimento econômico e a qualidade de vida oferecida à população. O relatório anual de IDH é elaborado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento do PNUD, que é um órgão da ONU. Este índice é calculado com base em dados econômicos e sociais. O IDH vai de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, mais desenvolvido é o país. Este índice também é usado para apurar o desenvolvimento de cidades, estados e regiões. No cálculo do IDH são computados os seguintes fatores: a educação, a longevidade e o produto interno bruto per capita. A educação são os anos médios de estudos, a longevidade, expectativa de vida da população. Classificação de acordo com o IDH. O índice varia de 0 a 1, sendo os países classificados deste modo. Quando o IDH de um país está entre 0 e 0,510, é considerado baixo. Quando o IDH de um país está entre 0,522 e 0,600,98, é considerado médio. Quando o IDH de um país está entre 0,699 e 0,783, é considerado elevado. E quando o IDH de um país está entre 0,793 e 1, é considerado muito elevado. O IDH e os indicadores sociais considerados para sua obtenção. Saúde. Expectativa de vida. Numa dada população, é o número médio de anos que um indivíduo pode esperar viver, se submetido, desde o nascimento, às taxas de mortalidade que são observadas. Educação. É a medida de anos do estudo da população adulta, que tem 25 anos ou mais. Para averiguar as condições da população e idade escolar, em vez de taxa bruta de matrícula, passa a ser usado o número esperado de anos de estudo, como, por exemplo, a expectativa de vida escolar, ou o tempo em que uma criança ficará matriculada, se os padrões atuais se mantiverem ao longo de sua vida escolar. Outros índices de qualidade de vida. Índices de condições de vida indicam os detalhes mais específicos da qualidade de vida, como os dados relativos à renda, habitação, educação e longevidade. Índice de pobreza humana, conhecido como IPH. Ele mede a relação de pessoas que vivem abaixo da linha de pobreza. Há 2 níveis de IPH. O IPH-1, que calcula os índices de pobreza nos países subdesenvolvidos, e o IPH-2, que calcula o nível de pobreza nos países desenvolvidos. Índice GINI. Ele mede a concentração de renda em certos setores da população de um país. Ele varia de 0 a 1.
Quanto mais próximo de um, maior é a concentração de renda. No caso brasileiro, o nosso país ele está entre os 5 primeiros de maior concentração de renda. Os principais indicadores socioeconômicos. Produto Interno Bruto, conhecido como PIB, é a soma de todos os bens e serviços produzidos por uma nação no período de um ano. Ajuda a medir a capacidade de produção de uma nação. Produto Nacional Bruto, conhecido como PNB, é a soma de bens e serviços produzidos por um país no decorrer de um ano. Para esse cálculo, considere a renda obtida pelo capital nacional que está no exterior. Deve-se, no entanto, subtraírem-se as remessas de capital que foram enviadas para fora. Assim, o PNB será calculado mais o PIB, a renda recebida do exterior, menos a renda enviada para o exterior. Paridade de poder aquisitivo, conhecido como PPA, ou paridade de poder de compra, conhecido como PPC. Constitui-se um fator de conversão do poder de aquisitivo, onde se verifica quanto em moeda do país é necessário para obter o mesmo que $1 americano pode comprar nos Estados Unidos. Esse índice ele é utilizado para o cálculo do PIB, na composição do IDH. Renda per capita é o PIB de um país dividido pelo número de habitantes. Por ser apenas uma estimativa média da renda anual de cada habitante, nem sempre a renda per capita nos mostra a real situação de renda por habitante. Metas do Milênio. O que é? Documento que consolidaram várias metas estabelecidas nas conferências mundiais ocorridas ao longo dos anos 90, estabelecendo um conjunto de objetivos para o desenvolvimento e a erradicação da pobreza no mundo, os chamados Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, ODM, que devem ser adotados pelos Estados-membros das Nações Unidas, que enviaram esforços para alcançá-los até 2015. O acompanhamento dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio deve considerar especificidades nacionais. Assim, cada país deve valer-se de suas capacidades para monitorá-los. A partir desses 8 Objetivos Internacionais Comuns, 18 metas e 48 indicadores foram definidos para possibilitar uma avaliação uniforme dos ODM nos níveis globais, regional e nacional. 8 objetivos gerais foram identificados. Primeiro, erradicar a extrema pobreza e a fome. Segundo, atingir o ensino médio básico universal. Terceiro, promover a igualdade de gênero e a autonomia das mulheres. Quarto, reduzir a mortalidade infantil. Quinto, melhorar a saúde materna. Sexto, combater o HIV, AIDS, a malária e outras doenças. Sétimo, garantir a sustentabilidade ambiental. Oitavo, estabelecer uma parceria mundial para o desenvolvimento.